Quantos estavam domingo passado aqui e ouviram a mensagem do pastor Clayton? Várias pessoas. Que bom, ele me desafiou domingo com a mensagem e eu creio que fui muito inspirado ou motivado por aquela palavra para trazer a palavra que estou trazendo hoje aqui. E ele começou a mensagem dele fazendo uma pergunta. Aliás, quantos se lembram qual foi a pergunta que ele fez no começo da mensagem? Quantos se lembram? Pelo menos vou reprisar aqui agora. Ele falou assim, olha, quantas coisas você pensou, é mais ou menos assim que ele disse, no começo do ano, e você chegando ao final do ano viu essas coisas concretizadas. Estou falando nas minhas palavras. O quanto você sonhou, o quanto você desejou, quais foram seus objetivos, metas, esse ano eu vou querer. E no final do ano você diz, puxa, consegui tudo. Não precisa levantar a sua mão, mas como é o seu caso hoje? Na sua estatística, quantas das coisas que você planejou, você está alcançando? Eu tenho procurado fazer isso. Estou contente no final desse ano, mas também devo confessar que várias coisas eu parei em junho, abril, não consegui. Não fui tão disciplinado em algumas coisas. E eu quero trazer uma palavra hoje à noite, pensando nessa direção. Princípios para uma vida plena, a partir do Sermão do Monte. O Sermão do Monte tem um dos textos mais famosos do Sermão do Monte, são o quê? As bem-aventuranças. As bem-aventuranças. É um sermão de 3 capítulos, 5 a 7, de Mateus. E logo no primeiro capítulo dessa série, que é o capítulo 5, de 1 a 10, nós vemos ali as bem-aventuranças, que nada mais são do que princípios para uma vida plena, para uma vida bem-sucedida. Será que você que frequenta, dos que frequentam a noite da esperança, são pessoas que têm esperança de ter uma vida plena, de uma vida bem-sucedida? Quantos têm essa esperança? Uma vida bem-aventurada, de realização, de vitória? Eu acho que todos que frequentam essa reunião de hoje, da terça, têm esse desejo, né? Eu sou um deles. Eu sou um deles. Mas a grande questão é, daquilo que a gente ouve, quantas coisas a gente coloca em prática? E esse é o grande desafio, né? Porque todos nós queremos ser bem-aventurados, todos nós queremos ser felizes, todos nós queremos ser prósperos naquilo que intentamos, que desejamos, que queremos. Mas qual é a diferença entre desejos e decisões? Sem precisar levantar do seu lugar, fale com quem está aí perto de você. Como você pode distinguir? O que é a diferença de desejos e decisões? Converse um pouco sobre isso. Será que você pode parar um pouquinho de falar sobre isso? E se quiser apenas, se quiser, você pode dizer assim, uma coisa que você desejou no início do ano e que agora você já tem. Só uma, se quiser. Você pode até dizer, olha, eu tenho uma, mas eu não vou dizer o que é. Não precisa dizer o que é. Por exemplo, a número 1 eu consegui, a número 2 não, por exemplo. Né? Pode dizer isso. Você pode ser sincero sem ter que dizer o que é especificamente, tá? Se quiser também. Já deu tempo, né? Até você decidir se quer dizer, já pode ver a diferença entre desejar e decidir. Eu bem que gostaria de dizer, mas eu ainda estou pensando se vou decidir dizer. Né? Vamos para a Bíblia? Vamos lá, agora volta para cá. Capítulo 5 de Mateus, de 1 a 10. Olha só.
Nós temos dito, de uma última fala que eu trouxe aqui, que o Evangelho é algo para a vida, é algo para a terra. E uma palavra que marcou muito a minha vida, numa das viagens que fizemos a Campinas, voltando, o pastor Cleiton disse isso. Eu já conhecia essa palavra há muito tempo, mas de um modo como o pastor Cleiton usou vindo do carro, ele nem tem consciência disso. Marcou a minha vida. Uma palavra tão simples, e agora, conversando com o pastor Mário, eu me lembrei dessa palavra. E anotei um texto que o Mário me fez lembrar, e eu anotei na mensagem, vou falar daqui a pouco. Mas a passagem que o pastor Cleiton, talvez nem tenha sido ele que disse isso, mas aquilo que ele falou gerou em mim o poder dessa palavra. A Bíblia diz o seguinte, Paulo diz assim, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E na nossa conversa, a gente ali no carro voltando de Campinas, de um congresso que nós fomos, aí nós começamos a pensar, sim, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você acredita que essa palavra é verdadeira? Você acredita? Tá. Mas quando que o Evangelho de fato é o poder de Deus para salvar alguém? Quando? Quando? Quando essa pessoa crê, acredita. Porque a gente fala que muitos não acreditam. Muitos não acreditam. Infelizmente, muitos dos que estão aqui hoje não estão acreditando. Infelizmente. Porque se acreditasse, o Evangelho seria o poder de Deus na sua vida para salvar você. Salvar você de você mesmo, das encrencas que você entra, das situações embaraçosas que entramos, nos salvar nesta terra e na terra vindoura, da eternidade. Acho que foi no fim do ano passado, ou no começo desse ano, eu estou dizendo isso porque domingo passado fui pregar em Cedral, aniversário de 7 anos da igreja em Cedral, e um irmão ali, o Ricardo, casado com a Célia, pai da Isa, menina de 10 anos, ele veio dizer, pastor, ele falou um pouco da experiência dele agora, e disse assim, o senhor se lembra que o senhor esteve aqui dando um curso sobre finanças? Lembro. Então eu estava naquele curso. É interessante. E como foi para você? Pois é, muitos dos princípios que o senhor ensinou e várias dicas que o senhor deu, eu aproveitei. Nós estamos vivendo uma crise financeira. Ele é motorista profissional desempregado. E ele contou no domingo para mim, ele disse assim, pastor, nós estávamos com R$40 só na mão. E chegando em casa, fomos conversar depois daquela palestra. E aí eu perguntei para minha esposa, bem, lembra aquela bala que nós comemos? É conhecida como bala baiana. Quantos conhecem a bala baiana? Adoro essa bala. Serve de presente de Natal também, né, pastor Mário? Então, pastor, tinha 40... Ele falou assim para a esposa, será que a gente consegue fazer essa bala para vender? Eu acho que sim. Ele pegou esses R$40, foi no mercado, comprou os ingredientes, fez 20 balas. E saiu para vender. Em pouco tempo ele voltou, vamos comprar para fazer mais 20. Foi e vendeu, foi e vendeu, foi e vendeu. Hoje ele ganha mais do que um caminhoneiro. Ele vende de 500 a 600 balas por dia. Claro que não é só em Cedral. Ele tinha um ponto aqui na rodoviária, agora com essa mudança, ele perdeu o lugar dele, está vendo como é que faz, mas ele distribui, talvez alguns de vocês já comeram. O nome da bala é o nome da menina, Isa. Tem alguém que já comeu essa bala aqui ou não? Bala baiana? Isa. Você já, né, Rô? Nós compramos depois disso. Você já pensou? 500 a 600 balas por dia a R$1. E a gente fica chorando muitas vezes porque não tem saída para nós. É que nós temos muitas vezes, não cremos que Deus vai abençoar a obra das nossas mãos. E fazer com que Ele nos deu, que é um recurso pequeno de R$40, uma bala gostosa que nós conhecemos e podemos fazer. É claro que tem toda uma história, todo o ponto dela, o que ela fez, a história, etc. O jeito que ela faz. Em um ano. Em um ano. Então eu fico pensando, será que se você crer na palavra de Deus, Ele não pode mudar a sua realidade? Os princípios que eu levei lá sobre finanças são princípios da palavra de Deus. E que nós já ensinamos aqui. E que Deus já mostrou o caminho.
Então veja só, Mateus 5. Jesus, ele chega, reúne a multidão ali na beira do monte. As pessoas se aproximaram dele e ele começa a ensinar, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. De quem é o reino dos céus? Pobres de espírito. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quem vai ser consolado? Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Tem gente chorando por herança de um guarda-roupa, de uma galinha morta. A terra por herança. Quem vai receber a terra por herança? Quem? De novo? Os humildes. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Quantos serão satisfeitos? Quem serão? Os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Quem vai obter misericórdia? Os misericordiosos. Fale isso com coragem, com força. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Quem verá a Deus? Você quer ver a Deus? Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quem será chamado filho de Deus? Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. De quem é o reino dos céus? Essa é a palavra do Senhor. Essa é a palavra do Senhor. Então, felicidade é uma questão de decisão. Todos nós queremos ser felizes, ou não? Felicidade é uma questão de decisão. E saber a diferença entre um desejo, que é mais forte do que um sonho, a diferença entre um desejo e uma decisão, pode ser a grande diferença entre o seu janeiro e o seu dezembro. De que modo esse dezembro desse ano está sendo diferente de dezembro do ano passado? De que modo você quer o dezembro do ano que vem seja diferente do dezembro desse ano? Ou seja, é você olhar para a vida, para aquilo que Deus te propõe, aquilo que está sendo proposto pela palavra hoje nesse Sermão do Monte, e dizer: eu quero isso para a minha vida. É isso mesmo que eu quero para a minha vida? Será que eu posso fazer isso com a ajuda de Jesus? Então eu vou fazer assim. Eu sei que nem todo mundo tem facilidade para tomar decisões, e é difícil tomar decisões. É preferível que outros tomem decisão por nós. A maioria de nós prefere que outros decidam o que a gente tem que fazer, porque nós temos medo de decidir. E pode ser que por questão de saúde e por questão de autonomia momentânea, por questão de saúde, por questão da idade e outras razões, alguns de nós não tenhamos tanta facilidade para tomar decisão. Mas a felicidade não é algo que está fora de nós. A felicidade não é um lugar onde nós vamos chegar. Se eu chegar a este trabalho, este emprego, eu vou ser feliz. Se eu me casar, eu vou ser feliz. Se eu conseguir me livrar desse relacionamento, eu vou ser feliz. A felicidade não é um lugar onde se chega, mas é um jeito de caminhar. É o jeito de caminhar que nos faz encontrar e desfrutar a felicidade. E é por isso que nós temos proposto estarmos no caminho com Jesus, o caminho do discipulado. Andar com Jesus, no caminho com Jesus. A felicidade é o caminho interior que nós escolhemos e decidimos percorrer. Está dentro de nós. Esse caminho que nós escolhemos, eu vou seguir esse caminho. O pastor Raul cantou uma música tradicional, antiga, acho que terça-feira passada: estou seguindo a Jesus Cristo, lembra? Eu escolhi esse caminho e eu decidi percorrer esse caminho. Por quê? Porque todos nós vivemos a partir de escolhas que fazemos e decisões que tomamos diariamente. Você tomou a decisão de vir hoje aqui. Você tomou a decisão de não ir para casa para vir aqui, porque se você fosse para casa, talvez você não teria vindo. Nós vivemos a partir das escolhas e decisões que fazemos a partir dessas escolhas. Ou seja, você não tem que fazer nada do que Jesus Cristo está dizendo no Sermão do Monte, disso que acabamos de ler.
A menos que você queira ser bem-aventurado. A menos que você queira. Você não tem que fazer nada disso. Mas se você quiser ser bem-aventurado, você precisa considerar se você quer fazer isso. E esses caminhos propostos pelo próprio Jesus é para quem quer ser bem-aventurado. Então você não tem que fazer, mas você pode fazer. Você pode escolher esse caminho de Jesus. Você pode escolher esses apontamentos, essas diretrizes, esses princípios para uma vida plena, para uma vida bem-sucedida, para uma vida bem-aventurada. Então, se você quiser ser próspero, feliz, você pode escolher e decidir isso para a sua vida. É claro que nós não temos o controle sobre tudo na vida. Não temos. Por exemplo, nós não temos controle sobre a morte. A morte é algo que pode chegar para qualquer um de nós, em qualquer momento e fase da vida. Nós não temos controle. Mas entre o nascer e o morrer, nós temos autonomia sobre muitas coisas. Nós podemos escolher e nós podemos decidir. Provérbios capítulo 14, verso 12, diz assim a palavra de Deus: há caminhos que aos homens parecem ser direito, bons, mas ao final nos conduzem para a morte. Não foi assim já com muitas escolhas que você já fez? Ou algumas, quem sabe? Você achou que o caminho era bom, achou que o caminho era direito, mas você começou a percorrer e se deu mal. Não foi assim? Você conhece alguém assim? Então, são caminhos que nós escolhemos. Por isso eu quero propor para você, para olharmos aqui nesse texto que nós lemos, e ver algumas decisões fundamentais para quem deseja ser feliz ou bem-aventurado na perspectiva de Jesus. E a primeira decisão que você pode tomar hoje, se você quer ser bem-aventurado, é ser uma pessoa ensinável. Uma pessoa ensinável. Ser ensinável é muito diferente de ser prepotente, arrogante, presunçoso, orgulhoso. Você sabe a diferença? Gente que está sempre com a xícara cheia, não cabe mais nada. Alguém quer te servir e você diz, não, já tenho. Ou seja, você sabe tudo, já fez tudo. Você tem tudo que alguém está dizendo que tem ou que já fez, eu já tenho, eu já fiz, eu também. Não tem nada que acrescente a sua vida, a sua xícara está cheia. Você não tem mais nada para aprender. Portanto, você pode estar incorrendo em soberba, em arrogância, em orgulho, em prepotência, em presunção. Olha o que o texto diz: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Pobres de espírito. Haja em vós o mesmo sentimento ou a mesma disposição mental ou de espírito que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, Ele não usurpou das prerrogativas da divindade. Ele abriu mão do direito, não de ser Deus, mas do direito de ser Deus. E Ele se tornou, tomando a posição de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele se tornou um filho. E aliás a Bíblia diz o primogênito entre muitos irmãos. Ele sendo Deus, sendo o Salvador, Ele foi reconhecido como nosso irmão. Então seja ensinável. Não tenha queixo duro, nariz empinado, pescoço duro. Porque a palavra de Deus diz que pessoas de queixo duro, de pescoço, cerviz dura, depois de muitas vezes repreendido, será repentinamente ceifado sem que haja tempo para a cura. Percebe isso? A segunda decisão importante que você pode tomar, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida ou bem-aventurada, é ser uma pessoa solidária. Solidária. Onde o eu é importante, mas não é primazia. O outro passa a ser importante na minha vida. Olha só, bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Agora, não é gente que fica como... A primeira vez que eu ouvi essa palavra e fiquei chateado também foi do pastor Cleito, porque eu estava com isso, com mimimi. Estava choramingando.
E eu estava com mimimi. A Bíblia não está dizendo assim, bem-aventurados são os que ficam com mimimi. Gente que fica com autopiedade, com autovitimismo, autocompaixão, chorando por suas próprias feridas, mas pessoas que são capazes de chorar pelo outro. Nós vimos agora esses 10 meninos que morreram numa balada no Rio de Janeiro. E quem sabe o nosso primeiro sentimento seria, mas também o que o menino estava fazendo naquele lugar? Dançando funk, olha só que música, se fosse pelo menos outra música. Mas nós não percebemos que são garotos, que é a realidade no Brasil, quem sabe no mundo, entre 15 e 20 anos são as pessoas que mais morrem no país. São pais que perderam esses meninos. São filhos, são meninos que estavam ali, que vamos dizer assim, entre aspas, né, porque todo mundo tem maldade, mas que não tinham maldade, que provavelmente não estavam envolvidos no mundo do crime, da delinquência, mas que morreram. Será que nós somos e fomos capazes de chorar por eles? Chorar por esses pais? Então, quando nós somos capazes de chorar porque irmãos nossos, amigos nossos, familiares nossos estão se desviando do caminho da verdade, estão se alongando dos caminhos de Jesus. Quando nós somos capazes e sensíveis para chorar pelo pecado do outro. Então seremos bem-sucedidos quando passarmos a ser pessoas solidárias, ou seja, pessoas que praticam a inclusão. Incluem outras pessoas na sua vida. Importam-se com o outro, ou importam o outro para dentro de si, para dentro do seu mundo, para dentro do seu contexto. São capazes de trazer o outro para dentro. E nesse mundo que a gente está vivendo, falta muita solidariedade. Terceira decisão que você pode tomar esse ano, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida. Decida ser calmo. Essa é boa, hein? Essa é difícil, né? Eu ficava muito importunado quando a Bíblia dizia isso. Seja alegre ou alegre-se. Como é que eu posso dizer para uma pessoa triste alegrar? Parece um absurdo uma coisa dessa. Você está triste, você está chorando, fica, alegre-se, menina. Como? A pessoa está prostrada, deprimida, abatida, falando, levante, como? Não tem força. Agora, uma pessoa estressada que nem eu, ansioso que nem eu, fica calmo, Valdir. Como ficar calmo? Eu estou mais afim de quebrar tudo. Você deu risada, né? Porque você me conhece. A Rosângela também. Como é que pode? Agora, se Cristo está dizendo que bem-aventurados são os calmos, ele vai falar de manso, né? Meu avô, que era sitiante, minha avó, falava assim, menino é mansinho. Acho que não era para mim que ela dizia, não. Eu falava manso, mas eu não sou cavalo, não sou burro, não sou a égua do pasto, não sou um animal. Mas minha avó era sitiante, falava assim, menino é mansinho. Eu falei, manso é animal. Eu falei, caramba. Mas é bem isso que a Bíblia está dizendo, nós somos uns animais mesmo, mas nós precisamos ser animal manso. E quantos animais que estão sentados na outra igreja que não são tão mansos? Não é verdade? Mas ele está dizendo que é possível decidir ser calmo, decidir ser manso. Porque só os mansos, só os calmos vão o quê? Herdar a terra. Gente, nós estamos desesperados querendo ganhar um salário melhor, um emprego melhor, uma casa melhor, enfim, tudo melhor, uma outra coisa. E queremos herdar a herança, mas como que nós não herdamos? Porque não somos calmos. E podemos decidir ser calmos. Escolher ser calmos. E vamos descobrir como ser calmos, pelo menos orando, meditando, lendo a palavra de Deus, internalizando esta palavra, encarnando esta palavra, permitindo que o Espírito Santo trabalhe a nossa vida, contando até 10, respirando fundo, esperando para responder, deixando para amanhã, depois que orar, mas são muitas as maneiras de nós exercitarmos e experimentarmos
a decisão, a escolha de ser calmo. Os calmos herdarão a terra. Já imaginou isso? O que você herdaria se você fosse mais calmo? Pensa um pouquinho aí. O que é que você tomaria posse? Ou que você já perdeu por não ser calmo? Veja, você não tem que ser calmo, você pode ser calmo. Como? Escolhendo ser calmo e decidindo ser calmo. Quarta decisão que eu quero propor a partir desse texto: ser justo e honesto. Você quer ser feliz, você quer ser próspero em tudo que você fizer, seja justo, seja honesto. Estava conversando com um irmão essa semana da igreja, já profissional há vários anos, e ele estava dizendo que só ganha cliente, só aumenta a clientela, ele não tem tempo. As pessoas não pedem orçamento para ninguém, nem para ele, só manda fazer o serviço. Por quê? Porque ele é honesto, porque ele é justo. Ele pratica a justiça, ele põe o que é para pôr, não põe o que não precisa pôr. Ele não põe mais do que precisa, ele não põe menos do que precisa. Ele não cobra mais do que é preciso cobrar. Ele tem serviço o tempo todo. Mas quantos querem ganhar do dia para a noite? Quantos querem ganhar colocando um serviço de má qualidade, serviço de péssimo atendimento, produtos de baixa qualidade, querendo ter vantagem em tudo? Não prosperam. Felizes são os que com dano próprio praticam a justiça, pois sabem que serão plenamente realizados e bem-sucedidos, herdarão não só a terra, mas o reino dos céus. Não só a terra, herdarão o reino dos céus. Esse é o caminho para o céu, gente. E quinta decisão que você pode tomar: ser misericordioso. Tem coisas que são mais fáceis, tem coisas que são mais difíceis para nós, mas são escolhas e são decisões. Essas coisas aqui não são fáceis para mim, não. Pensa que é? Não é, não. Não é fácil, não. Ser misericordioso, cheiro de miséria. Ser misericordioso é quem gosta do cheiro da miséria. Eu fui visitar uma pessoa hoje e um médico da cidade diz que não gosta de operar em tal instituição daqui da cidade, porque só tem pobre e preto e sujeira. Um médico, doutor, cobrando caro uma cirurgia que não precisava ser feita. Será que esse tipo de preconceito, discriminação não faz parte da nossa vida? Um médico disse para um irmão nosso aqui, da nossa grande Rio Preto: cheiro de miséria, cheiro de corações dilacerados, bem-aventurados misericordiosos, pois estes serão tratados com misericórdia. Nós queremos que os outros sejam tratados com justiça, mas quando se trata a nosso respeito, nós queremos ser tratados com misericórdia. Mas nós não praticamos misericórdia para com a dor e o sofrimento alheio. Olhar para a miséria do outro e ser sensível à dor e ao sofrimento do outro. Se quiser, você pode colocar-se no lugar do outro. É uma decisão sua, é uma escolha sua. Por fim, você pode ser um promotor da paz. Nós queremos paz. Bem-aventurados pacificadores. Sabe o que é um panificador? Panificador, sabe o que é um panificador? O que é um panificador? Quem? Quem faz pão. E um pacificador? É quem? É quem faz a paz. Se panificador é quem faz pão, pacificador é quem faz a paz. A paz não é algo que brota no chão. A paz não é algo que é um estado de espírito que passivamente, involuntariamente aconteceu. A paz é algo fabricado, é algo construído. E nós somos desafiados a criar uma cultura de paz nas nossas relações, nos nossos ambientes. Por isso, abandone a discórdia, abandone as intrigas. Conflitos são inevitáveis. Mas rejeite a discriminação e o preconceito. Inclua as pessoas. Importe as pessoas para dentro de você. Pare de construir muros e comece a construir pontes.
Comece a construir uma cultura de paz dentro de casa. Dentro de casa. Facilmente eu construo muros em casa. Facilmente. Eu estou aprendendo a fazer isso. Eu estou aprendendo. Não sei fazer. Seja um construtor de uma cultura de paz no trânsito da cidade, no seu ambiente de trabalho, nas suas relações de amizade, nas relações comunitárias dentro da igreja. E eu quero deixar 2 desafios. Primeiro, não seja um autossabotador, sabotando você mesmo de ser feliz, sabotando você mesmo de ser próspero, sabotando você mesmo de ser uma pessoa bem-aventurada. E como você faz isso? O texto vai dizer: livre-se de tudo que te impeça de desfrutar a vida de qualidade abundante e eterna que Jesus prometeu. De que modo você vai se livrar disso? De que modo você vai deixar de se auto-sabotar? Primeiro, se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance fora. Qual é o teu olho, o direito ou da esquerda, que te faz tropeçar? Veja, é você que tem o poder de arrancar o teu olho. É você que tem o poder, ou a única pessoa que pode arrancar o teu olho e arrancar fora e jogar fora. Deus não vai fazer isso. Deus não vai arrancar de você aquilo que está te fazendo tropeçar, aquilo que está te fazendo desviar do caminho da prosperidade, da bem-aventurança, da felicidade. É você que tem que arrancar estas pedras, esses obstáculos, esses empecilhos, esses impedimentos. É melhor, diz o texto, você perder uma parte do seu corpo, ou seja, ir com o olho para o céu, do que ir com os 2 olhos para o inferno. Está entendendo isso ou não? Faz sentido isso ou não? Olha só. Outra maneira de você se auto-sabotar. Se a sua mão direita te fizer pecar, corte-a e lance-a fora. A tua mão, aquilo que você pega, aquilo que você faz, aquilo que você olha, aquilo que você pratica, está te desviando desse caminho da vitória. É você que tem que cortar e arrancar a sua mão, não é Deus que vai fazer isso, não é qualquer outra pessoa que vai fazer isso. É melhor você entrar maneta no céu do que ter as 2 mãos e ir para o inferno. Está entendendo isso? Isso é palavra prática. A gente tem coisa que Deus faz, a gente não consegue, mas tem coisa que só você pode fazer. No máximo que Deus vai fazer é dizer: meu filho, você quer? Faz isso, vem comigo. Eu te ajudo, mas é você que tem que fazer. Você está entendendo isso? Então, e o segundo desafio que eu quero deixar. Então, o primeiro é não se auto-sabote. Decida não se auto-sabotar. Segundo desafio, decida amar sempre. Decida amar sempre. Por que vocês acham que a Rosângela está comigo há 38 anos? Porque ela decidiu me amar. Ela decidiu. Claro que para mim foi mais fácil amar a Rosângela, né? Mas eu também decidi amar a Rosângela. É uma escolha. É uma escolha. Nós não temos do nosso lado as pessoas perfeitas, os casamentos ideais, as relações ideais. Não existe isso. Nós precisamos tomar decisão, fazer escolha. Decida amar sempre. Olha, não ser amado é triste, é claro que é triste. Mas não amar é trágico. Porque não ser amado não depende de você, mas não amar depende de você. E a Bíblia diz que o amor apaga multidão de pecados e nos liberta da dor e do sofrimento infernal. O amor dá saúde para a gente, o amor cura, o amor liberta, o amor encobre pecados, o amor apaga defeitos. É uma decisão. O resto deixa com Deus. Então diz o texto: ame seus inimigos, aliás, os seus amigos. Ame os seus inimigos. Você não precisa gostar do seu inimigo. Você não precisa lamber seu inimigo. Você não precisa ficar sentado com ele o tempo todo, paparicando o tempo todo, babando o tempo todo por ele. Mas você precisa amar. É muito diferente de gostar. Amar você precisa. E ele diz mais: ore pelos que te perseguem. Ou seja, ele diz o texto lá, e outro texto de Jesus vai dizer lá em Mateus 5, 48 deve ser esse. Sejamos perfeitos, mas como que nós vamos ser perfeitos? No amor, só isso. Como perfeito é o nosso Pai Celestial, ele diz aqui.
E assim nos tornaremos de fato filhos de Deus, quando nós amarmos. Se Deus é amor, queridos, então fora do amor não há salvação. Não há. É amar sempre. Jesus disse: se alguém quiser vir caminhar comigo e desfrutar a vida que eu proponho, então tome a sua própria cruz e venha. É uma paráfrase que eu estou fazendo. Agora, Jesus já tomou a cruz dele. Jesus já tomou a cruz dele. A sua é você que tem que tomar. Por isso ele diz: quem quiser vir para mim, tome a cada dia a sua própria cruz e siga-me. Quando Jesus tomou a cruz dele, ele foi para onde? Para onde que Jesus foi? Para onde? Para o céu? É o que eu tenho ouvido dizer. Mas não, ele foi para o Gólgota. Ele foi morrer. Quando ele diz para você tomar a sua cruz e segui-lo, ele está dizendo: vem comigo morrer. Vem comigo morrer. Pessoas prósperas, pessoas bem-aventuradas são pessoas dispostas a morrer. Ele não tomará a sua cruz por você, ele já tomou a cruz dele por você. Para que você também tome a sua cruz. Portanto, abra mão das suas vontades, ele diz. Dos caminhos que você tem escolhido que só te fazem fracassar. E decida viver de acordo com os valores do reino de Deus. Esse é o texto que o pastor Mário compartilhou comigo um pouco antes. Tiago 1:25. Diz o texto bíblico assim: se aquele que observa atentamente a lei perfeita, a palavra, não sendo ouvinte negligente, que deixa para lá, depois eu vejo, mas operoso, que faz, praticante, esse será feliz e próspero em tudo que fizer. Tiago 1:25. Então, eu quero terminar essa mensagem dizendo para você: faça deste Natal um Feliz Natal. Faça. E de 2020 um ano novo próspero. Escolha e decida ser bem-aventurado e Deus te abençoará. Neste dezembro, neste janeiro, até o outro dezembro, até nós nos encontrarmos com o Senhor. Que Deus te abençoe. Amém.